o nosso querido Roque, que vai falar agora. O Roque, ele é mestre em Educação Física pela UFES, Master Trainer em PNL, Master Life Coach, membro da Wellness Coaches ou Well Coaches dos Estados Unidos. Depois você me corrige aqui. Wellness ou Well? Oferece consultoria para empresas na implantação de projetos de qualidade de vida, com ênfase no desenvolvimento humano global. Atua há quase 20 anos na área do condicionamento físico, comportamento humano e atende pessoas e grupos voltados para a criação de um mindset saudável e equilibrado. Acredita que um estilo de vida saudável é possível de ser construído quando a pessoa aumenta o seu nível de autoconhecimento e decide construir uma melhor versão dela mesma. Seja bem-vindo, Roque. Valeu, obrigado. Bom, isso aí é quase que meu conteúdo, né? Já apresentou e já é o meu conteúdo. Bom, agora que eu já sei como ficar em paz com o meu dinheirinho e como comunicar melhor com as pessoas, está na hora de eu cuidar um pouquinho da minha saúde também. E foi muito bacana ouvir Paulo. É sempre um exercício interessante da gente fazer essa história, né? Do conhecimento que eu tenho sobre as minhas crenças a respeito de algo, seja o dinheiro, seja de relacionamento e seja de saúde. Então, tudo conecta muito, né? Se você pegar o conteúdo do Paulo e colocar para a comunicação, vai te apoiar. Pegar o conteúdo que ele passou e jogar para a saúde, apoia. E a empatia também apoia você a lidar com dinheiro e apoia você a lidar com saúde. Porque, afinal de contas, somos um ser humano só, né? Não tem jeito da gente se separar. Existe um eu que é o eu da finança, existe um eu que é o eu da saúde e um eu profissional, enfim, não tem. Somos um só. E é nessa pegada que a gente vai agora. E eu vou passar para vocês de uma forma bem prática. E se quiser, já pega a caneta aí para você ir chamando a atenção desses pontos que a gente vai trabalhar aqui, criando, à medida que eu vou falando dos passos, criando o seu plano de ação em cima desses passos. E por que a gente fala muito de mindset de vida saudável? Porque provavelmente você vê televisão, YouTube, você vê no Facebook, jornal e um monte de coisas, você recebe informação do que é para fazer para ter uma vida saudável. Você sabe o que tem que comer, você sabe que tem que fazer uma atividade física, você sabe que tem que dormir bem, controlar o estresse, você sabe de muita coisa. Mas, no final das contas, e aí? A gente faz mesmo tudo? O que vai dizer se você vai fazer ou não essas coisas é o seu mindset, é a sua programação mental. É o seu programa mental que vai dizer para você se você come um brigadeiro ou se você toma um chá sem açúcar. É a sua programação mental que vai dizer se você assiste mais um capítulo de uma série no Netflix ou se você vai para o calçadão correr. Então, no fundo, não adianta só saber o que é para fazer para cuidar da saúde, mas sim como que operam as coisas aqui dentro, como é que operam as minhas emoções para lidar com essas decisões. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, se você quer, de fato, aumentar a sua performance na saúde, ou se você também que está aí é um coach que trabalha com isso, vamos junto trabalhar em cima desses pontos que eu acredito que muitas transformações podem acontecer. Então, vamos lá no primeiro ponto que a gente vai passar, o passo número 1. Passo número 1, essa figura ilustra tudo, né? A gente tem a mania de achar que na nossa vida nós somos o produto das coisas que acontecem ao acaso, ou seja, eu estou com esse peso todo porque na minha família todo mundo come muito, porque o lugar que eu vou só tem comida que não é saudável, porque lá em casa ninguém faz nada de atividade física, então eu também não faço, meus pais nunca fizeram, nunca incentivaram. Ou seja, a gente coloca muito no ambiente externo a responsabilidade pela minha situação ligada à saúde. Até porque, gente, vamos confessar aqui, é muito mais fácil, não é não? É muito mais fácil me colocar numa posição de dizer assim, eu até queria ser saudável, mas é tão difícil, os lugares que eu vou não tem coisa saudável, é caro comer saudável, ou, nossa, tudo é tão difícil, complicado, e a gente bota para fora e não traz a responsabilidade. E esse primeiro passo, o passo que você tem que fazer, é de trazer para você a autorresponsabilidade. A gente chama de autoeficácia também. Ou seja, você perceber que o controle das coisas está na sua mão.
pode parecer uma coisa óbvia, né? Você vai falar, poxa, mas é óbvio, eu sei que está na minha mão. Mas na hora que a gente vai lidar no dia a dia, a gente costuma ter umas conversinhas que tem muito a ver até com nossos modelos de crenças, convicções e valores, que são conversinhas que nos dizem que não, que é coisas lá de fora, que não é culpa minha, né? Hoje o que eu vivo com relação à minha saúde, eu até tento, mas eu não consigo porque aí fora é mais forte. E esse passo ele é fundamental para a gente provocar um alinhamento do que é que eu vou de fato fazer. Se eu percebo que eu tenho um controle, fica muito mais óbvio que eu consiga, então, criar um plano de ação do qual eu tenho o total domínio dele. Então, eu não fico também sujeito a um plano de ação, por exemplo, criado pela nutricionista ou pelo profissional de educação física, ou seja, por quem for que vai cuidar, pelo médico, por quem for que vai cuidar da minha saúde. Porque eu vou ter esses apoiadores, mas a responsabilidade é minha. Porque se eu delegar para o outro a responsabilidade de cuidar da minha saúde, de novo, eu vou estar caindo no mesmo erro, que eu vou dizer que não estou bem, eu tomei tudo que o médico mandou, mas ainda continuo mal. Eu vou lá na academia, faço o que o professor fala e continuo sem perder peso. E a gente vai colocando sempre lá fora a responsabilidade. Então, o primeiro passo é assim, já busca essa reflexão aí do quanto que você percebe que você está no controle da sua saúde. O quanto que você chama para você a responsabilidade das escolhas que você vai fazer para cuidar mais da sua saúde. Afinal, o destino da sua saúde está na mão de quem? E na hora que você for responder, responde com força mesmo, tá? E internaliza essa responsabilidade. Traz para você. Quem manda aqui sou eu. Bate no peito e assume essa história. Então, o primeiro passo, que é o passo fundamental para a gente abrir essa história, né? Traga para você a responsabilidade, seja você o dono da sua saúde. Vamos lá para o segundo passo, então? Bom, o segundo passo é fundamental, né? A amizade, a conexão entre pessoas, foi mais do que reforçado pela Gillian aí na fala anterior, que diz a respeito das comunicações e das relações, é fundamental para sermos quem somos, né? Nós somos um produto de uma interação entre pessoas, não tem como negar, não tem como negar. Então, um passo que a gente sempre recomenda, e aí eu gosto de explicar com um detalhezinho o passo para não parecer que eu vou provocar cisões de amizade. Mas o segundo passo é cerque-se de pessoas que pensam como você com relação a esse objetivo. Não quer dizer que você vai abandonar aqueles amigos que te chamam para um barzinho, para tomar uma gelada ou comer um monte de coisinha que não é muito saudável depois do trabalho. Não quer dizer isso. Mas procure ter contato e proximidade com pessoas que também cuidam da saúde como você gostaria de cuidar. Porque, afinal, você já deve ter ouvido falar, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se eu quero ter mais performance na minha saúde, é bom que eu me cerque de pessoas que também têm resultados com a sua saúde. Isso é fundamental. Eu me conectar com elas. Não preciso de eu abandonar os outros amigos. Não estou falando isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não abandone os seus amigos, não abandone as festinhas, não abandone nada que te dê prazeres de conexão entre pessoas. Mas, se você quer ter mais performance, considere o fato de se aproximar também de pessoas que cuidam da saúde como você gostaria de cuidar. Isso vai ajudar demais. Até porque tem uma pesquisa, olha que legal. A pesquisa que foi feita mostrou assim, grupos de pessoas sendo avaliados, e aí, quando o amigo, né, dessa pessoa que estava sendo avaliada, ele engordava, 57% das pessoas engordavam também. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, quase 60% das pessoas também têm mudanças nos seus hábitos de vida e até, claro, vão acabar refletindo no corpo, né? Por consideração às amizades. Então, essa pesquisa mostrou o que a gente enxerga, na verdade, na prática, né? Se eu tenho um grupo de amigos que está ali, que só quer saber de oba-oba, vamos comer qualquer coisa, vamos pizza hoje, hambúrguer amanhã, sorvete, por aí vai, vai existir uma tendência, porque o comportamento humano, ele é muito de refletir, de ser aceito num grupo, né? Então, se meu grupo é assim, é muito difícil eu destoar daquilo. Então, eu considero como se eu começasse a ser um alienígena, vamos supor. Então, a minha tendência é de querer me aproximar daquele comportamento das pessoas para que eu seja aceito no grupo.
Então, esse segundo passo, de novo, não se afaste dos seus amigos, não tem problema nenhum, tá? Mantenha essa conexão forte com eles, mas observe se você consegue ter conexão com pessoas que já estão tendo um bom resultado com relação à saúde. Agarra nelas um pouquinho ali. Procura ver como é que elas lidam com a alimentação, como é que elas lidam com a atividade física, com o sono, com o controle do estresse. Provavelmente você vai ter muita coisa boa para aprender e se relacionar com elas vai te ajudar demais a ter mais resultados com a sua saúde. Então, esse segundo aí é fundamental também, né? Vamos buscar referências mais legais para a minha saúde através desses contatos sociais aí. Beleza? Vamos para o terceiro, então? Terceiro é uma batalha que toda vez eu tenho que travar no meu consultório para atender pessoas que querem emagrecer, principalmente, que é desvincular duas coisas que geralmente vêm no pacote junto, que são duas coisas que são fundamentais para o nosso controle de peso ou até mesmo da saúde. Que uma coisa é comida como recompensa e a outra coisa é exercício como sofrimento. Então, a pessoa vem com um pacotinho legal para poder bater um papo. Ela já chega falando assim que é difícil mesmo largar, porque às vezes tem aquela vontade de comer um chocolate, mulher então, né, TPM, aquela história do chocolate e tudo mais. E aí, para acrescentar, já me entrega uma segunda, que fala assim, olha, e eu detesto academia, não fala assim, não gosta, a pessoa já fala detesto, né? Ela dá uma ênfase, isso é quase que um ódio mortal da atividade física. E eu não tenho outra coisa a não ser concordar com a pessoa, porque, de fato, culturalmente, isso acontece há muitos e muitos anos na nossa história. Primeiro, porque a comida ela sempre teve uma conexão com a afetividade, com estar junto, com um laço familiar. Se você parar para refletir agora, as coisas que você mais gosta de comer, elas vão trazer alguma lembrança de coisas positivas do seu passado. Sabe aquelas coisinhas assim, é o docinho da vovó, é aquele arrozinho com feijão de eu não sei quem. Então, a comida, ela tem uma conexão afetiva muito forte. Então, ela leva a nossa mente a experimentar aquelas emoções que eu tive lá atrás. Talvez de um tempo de infância em que tudo era tranquilo, não tinha que trabalhar, não tinha conta para pagar, não tinha pressão nenhuma da sociedade para viver, eu era apenas uma criança que comia o meu sorvete quando eu tirava mais do que 8 na prova de geografia. Então, isso acaba criando para a minha mente um elo entre benefício, ok, que a comida vai me trazer, por causa ou de um esforço ou de um conforto familiar. Então, eu vou levando isso para o resto da vida. E aí, o que acontece? Quando eu viro adulto, eu que vou dizer quanto que eu mereço recompensa ou não. Então, aí eu vou me recompensar quando eu estou estressado ou quando eu estou feliz pra caramba. Quando eu consigo fechar um projeto, quando eu brigo com alguém, quando eu tenho um problema no meu relacionamento, e eu sempre vou buscar essa recompensa através do alimento. É muito comum isso acontecer, muito comum. Então, já fica um ponto para a gente começar a refletir. Qual é a minha relação com a minha alimentação? A minha relação hoje, se eu fosse colocar numa balança entre uma relação que é para me nutrir e uma relação que é para me satisfazer, como é que fica essa balança? Eu mais busco o alimento para me nutrir do que satisfazer ou está um pouquinho invertida? A satisfação ela tem entrado em primeiro momento quando eu vou me alimentar. Quer ver um jeito prático de você saber se está mais para satisfação do que a nutrição? Quando a fome aperta. Quando a fome aperta, você tem vontade de comer alguma coisa específica? Ou se eu te der um jiló, nem precisa nem de cozinhar o jiló, um jiló mesmo cru, você vai comer. Estou indo lá no extremo só para você tentar identificar se quando você tem a vontade de comer é para algo que vá realmente te nutrir ou é aquela fome específica, sabe? Nossa, estou com fome de um macarrão, nossa, estou com a fome de uma pizza. E aí, quando você tem fome de algo muito específico, aí já é um sinal de que você tem uma orientação maior para a questão do prazer envolvido com a alimentação. Então, começa esse diálogo aí, que já é um bom passo para você rever como é que é a sua relação com o alimento. Será que você precisa mesmo de comer aquilo? Ou aquele tanto que você come? Comece a se questionar sobre os ganhos disso aí. E, paralelo a isso, vamos trabalhar outra parte, né, da atividade física. Que história é essa de você ficar falando para você que exercício é uma punição, que é sofrimento, que é dor?
tudo bem que a gente tem uma linguagem até um pouco, eu me considero um pouco culpado dessa história também, porque vim da área do treinamento e a gente tem uma linguagem muito do sacrifício ligado ao treino. Né? Até que a gente fala, vão malhar. Malhar, gente, o que a gente malha? Malha o Judas, né? Coitado, o Judas sofre malhando. Então, olha o que vem para a minha representação mental. Eu vou malhar o meu corpo, eu vou acabar com o meu corpo, eu vou agredir o meu corpo. E ao passo que quando a gente muda até o nome para treino, já fica uma coisa um pouco mais suave, porque o treino remete para minha mente a alguma coisa de performance, né, de melhora, então é muito mais positivo. E um ponto que eu considero, se fosse, até porque a gente tem que resumir, porque a gente tem um tempo curto aqui, uma dica que eu dou é o seguinte: busque uma atividade física que você tenha prazer. E atividade física, gente, pode ser dança. Muita gente acha que atividade física é pegar peso, mas não é. Dança é uma atividade física. Caminhar no calçadão com meu amigo é uma atividade física, ok? Limpar a minha casa, varrer, passar pano é uma atividade física também. Subir escada é uma atividade física. Não tem dinheiro para ir na academia, mas você tem perna para subir escada? Sobe escada. Então, tem muitas coisas que você pode fazer. Mas busque o prazer durante. Busque o prazer durante. O que eu mais trabalho nos meus atendimentos é isso. Tá, durante o exercício, como é que a gente vai garantir o prazer para você? Vamos colocar uma música? Vamos comprar uma roupa que você acha legal, que você se sinta bem com ela, para conectar na sua mente o prazer com a atividade física? O que a gente vai fazer para você perceber os benefícios disso no momento? Ok? Então, isso é fundamental. Eu trazer para a minha mente tudo que tem de bom envolvido com a atividade física. Então, o meu foco fica naquilo que eu quero, não no que eu não quero. Ok? Então, o passo 3, resumindo, é isso aí. Conversa com a sua relação da comida e os seus sentimentos e as suas vontades, e conversa também com essa interpretação que você tem a respeito da atividade física como algo que antes de ouvir essa palestra aqui agora, você considerava ruim, mas a partir de agora, assim que você desligar o telefone, eu sei que você vai considerar como uma coisa boa. Beleza? Vamos para o quarto passo, então? Quarto passo. Olha que bacana, olha que paisagem bonita, legal. Você vê nesse cara aí, você acha que ele está preocupado em chegar lá na meta? Nem que a meta dele seja aquele pico de gelo lá na frente. Olha que paisagem bonita que ele está agora. Olha que legal, um rio bacana, aquele tronco rústico ali para atravessar. Eu tenho essas pedras, essa vegetação. Provavelmente deve ter alguns animais aí, de preferência algum que não vá comê-lo, né? Mas deve ter alguns animais na paisagem. E essa imagem é justamente um dos grandes recados que a gente tem que trazer para a minha mente. Eu me concentrar na jornada e não na meta. O grande erro das pessoas que têm frustração quando buscam resultados com saúde é porque elas só focam na meta, só focam lá na frente. A pessoa vira para mim e fala, quando eu perder 10 quilos, aí sim eu vou ser feliz. E enquanto ela perde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainda não existe felicidade na mente dela. A mente dela só enxerga a felicidade se perder 10. E isso não é muito legal. Porque quando eu coloco a minha meta como a única fonte de prazer, só lá na frente quando eu conquistar, o processo fica muito desgastante. O processo tende a ter frustrações, porque se eu desistir no meio do caminho, é como se eu tivesse voltado lá atrás na vida, sabe? É como se eu tivesse perdido todo o esforço. E aí a dificuldade de retomar é muito grande. Então, o foco nosso é concentrar-se na jornada. Então, reconhecer que os seus treinos de hoje, toda a refeição que você faz hoje, foram passos muito positivos para você se sentir melhor. Então, se eu me congratular, se eu me parabenizar, se eu celebrar o meu dia, com certeza você vai chegar lá na sua meta, porque você está fazendo o melhor do seu dia. Mas traga para sua mente o benefício do hoje, do agora, de que hoje, terça-feira, dia 30, eu fiz o melhor para a minha saúde. E amanhã, a minha intenção é fazer isso, isso, isso. E acabou. A sua meta sempre é o que você pode fazer amanhã. Não fica botando meta, ainda mais que a gente, né, tem o hábito de planejar a longo prazo. Beleza, é ótimo planejar a longo prazo, mas viver para longo prazo, aí é uma diferença muito grande. Então, traga para você como meta o que você vai fazer amanhã. E isso que eu estou dando de exemplo para a saúde, você explora para qualquer área da sua vida. Traga como meta o que você pode fazer de melhor amanhã para lidar com o seu dinheiro, para melhorar a sua comunicação,
Ah, Roque, mas o que eu faço mês que vem? Ei, esquece. Foca em amanhã. O que você pode fazer amanhã de melhor? O que você pode fazer amanhã que quando chegar à noite você vai virar para você e falar assim, nossa, eu mandei muito bem no que eu comi hoje. Eu mandei muito bem nessa caminhada que eu fiz hoje. Eu mandei muito bem em controlar o meu estresse. Eu mandei muito bem em estar indo para a cama mais cedo e dormindo bem. Então, olha que bacana. Se você for mostrando para a sua mente que a sua jornada ela é prazerosa, que a sua jornada faz sentido, a sua meta vai ser uma consequência. É inevitável. Assim como vai ser inevitável para esse rapaz que está aí caminhando chegar lá no alto da montanha, porque ele se certifica de dar os melhores passos nessa jornada. Ele se certifica de olhar cada ponto e contemplar cada ponto, porque mesmo que ele não consiga chegar lá no alto daquele pico gelado, ele vai ter muita felicidade de ter percorrido um bom trajeto e ter sido muito bom o hoje, o momento dele hoje. É como se eu fosse chamar você para uma reflexão de parar um pouco, de ter expectativa de só ser feliz quando chegar lá e começar a observar que hoje é muito bom, que é o que a Gília fez muito bem no final da fala dela quando chamou para gratidão. Eu sou grato pelo que eu tenho hoje. Eu não posso ser grato por algo que ainda vai acontecer. Eu posso ser grato pelo que eu já caminhei e pelo que eu tenho hoje. Mas eu não tenho como ficar nessa neura de só ser grato quando atingir tal coisa. Então, traga para o seu presente. Concentrar na jornada é fundamental. E aí, indo nessa linha dos exercícios, fazendo agora, escreva para você aí que benefícios você vai começar a perceber no seu dia a dia na busca de uma vida mais saudável. O que você quer notar quando chegar no final do dia que você conseguiu atingir de resultados e que foram muito positivos para a sua busca de uma vida mais saudável. Então, esse foi o quarto passo. Eu ia acabar por aqui, mas resolvi colocar um passo bônus. Não está no título, que são 4, mas vamos fechar com o quinto passo bônus, que entra agora. Esse passo bônus é muito bom. Por que eu fui colocar uma imagem de um cara jogando a flecha? Seguinte, depois que solta a flecha, qual a possibilidade que você tem de mudar o curso da flecha depois que ela sai do ar? Zero. Não é? Não precisa nem de responder, porque é zero. Então, isso tem uma conotação muito clara com os nossos gatilhos. Por isso que é tão importante a gente identificar quais são os nossos gatilhos. Para os dois lados, né? Quais são os meus gatilhos que fazem eu ter comportamentos que são ruins para o meu plano de ter uma vida mais saudável e quais são os meus gatilhos que me fazem ter uma ação positiva. Então, reconhecer os seus gatilhos é fundamental. Parar um tempinho para refletir e anotar aí no seu papelzinho o que você percebe que quando aquilo acontece, você faz outra coisa. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma discussão no meu trabalho, é tiro e queda, eu vou meter a mão no meu telefone, fazer um pedido de uma pizza para comer, para afogar minhas mágoas na pizza. Então, procure observar o comportamento que você tem que leva àquela ação, que não contribui muito para a sua saúde. Então, essa investigação do gatilho é fundamental, porque a gente não consegue mudar um hábito forçando o comportamento, mas a gente muda o hábito quando eu antecedo o disparo dos meus gatilhos. Então, eu crio outras rotas a partir de então. Se eu percebo, por exemplo, que toda vez que eu brigo lá no meu trabalho, eu peço uma pizza, eu faço alguma coisa que não é boa para a minha saúde, eu vou começar a identificar como que funciona aí a minha inteligência emocional para lidar com esses conflitos no trabalho. Então, a ideia é o que eu posso antecipar no meu comportamento para não chegar até o ponto de eu explodir numa discussão e acabar pedindo a pizza depois. Então, eu começo a analisar um pouco das minhas atitudes, como eu lido com as minhas emoções, como eu lido com esses meus impulsos. E aí sim, quando eu identifico os gatilhos, eu começo a substituir. Ok? Então, se é um gatilho para mim, por exemplo, ficar pedindo comida de fast food o tempo todo, quando eu abro o telefone, eu vejo uma promoção e peço a comida, isso virou um gatilho, o que você quer fazer? O que você pode fazer? Desinstala esse aplicativo do seu telefone. Pronto. Um gatilho a menos que vai disparar. E aí você tem a oportunidade de criar uma nova rota. Se para você um gatilho bom para fazer algo positivo, por exemplo, para mim funciona assim, um gatilho positivo. Eu deixo a minha roupa de treino já fora do armário, ela fica num lugar exposto. Eu bato o olho, ponto, disparou o gatilho, vamos lá, pegou, vestiu, vai embora. Então eu crio os gatilhos que são positivos
e desativo os gatilhos que são negativos para o meu objetivo. Fácil, né, gente? Moleza, né? Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas a recompensa ela é enorme, prazerosa. É uma maravilha a gente poder parar e refletir sobre a vida que a gente tem e chegar à conclusão de que nós fazemos o nosso melhor, que nós estamos no controle das nossas vidas. Essa é a palavra mais bacana de todas, que eu costumo falar com as pessoas, né? Você ter a liberdade de ter o controle sobre a sua vida. Olha que bacana! Você tem a liberdade de ter o controle sobre a sua vida. Não significa que você vai ter uma vida aprisionada nesses hábitos e coisas assim travadas, mas você tem a liberdade de ter esse controle. Ou seja, você não é mais escravo de propagandas, do meio em que você vive, das condições que você vive, mas sim tem a liberdade de ter o controle da sua vida. E esse é o encerramento da minha fala de hoje. Então, passando para o último slide, que é uma chamada mesmo para ação. E aí? Depois que você ouviu isso tudo, você vai começar quando? Começar agora? Eu recomendo. Que essa história de a gente ficar falando de segunda-feira eu começo, não sei, a não ser que você prefira adiar seus planos de ser uma pessoa mais saudável, beleza, começa segunda. Agora, se você quer ser saudável a partir de agora, você já pode mudar, inclusive, o que você vai comer assim que você desligar a nossa palestra de hoje. Então, esse é o meu recado de hoje. Eu agradeço demais a presença de todos vocês.